Definição de reconhecimento de padrões segundo Hugo. O reconhecimento de padrões é a capacidade de identificar regularidades, tendências e estruturas recorrentes em dados, imagens, fala, texto ou números, permitindo categorizar, classificar ou prever informações automaticamente. Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje vai ser um assunto mais complexo e intelectual, que é o seguinte. Eu tava lendo um livro esses dias, que é O Arte da Guerra, né? A primeira coisa que eu percebi é que as editoras colocam este linguiça com informações que não valem de nada pro livro e não tem nada a ver com as informações originais daquele livro, né? Mas enfim, esse vídeo não é sobre da corrupção e do crescimento, né? Então, a segunda coisa que eu percebi é que o autor desse livro, ele tem um reconhecimento de padrões, uma interpretação da realidade mais aguçada, que outras pessoas não têm. Isso é uma das principais características que fazem a pessoa ser mais inteligente, se dar bem em várias coisas na vida, em várias áreas e situações da vida, porque o reconhecimento de padrões faz você previamente enxergar uma coisa que tá ali, faz você ver de forma mais aguçada, interpretar a realidade de uma forma melhor, né? Então, isso faz as pessoas, por exemplo, a pessoa que é boa em matemática, essa pessoa tem um reconhecimento de padrões matemáticos, de números, mais elevado. E que, por consequência, faz ela interpretar as informações, os dados daquelas contas, daquelas equações, de uma maneira mais eficiente do que uma pessoa comum. Ou, por exemplo, a pessoa que ela é muito boa em xadrez. A pessoa que é boa em xadrez, ela vai ter um reconhecimento de posições que ela pode jogar com as peças que ela tem no tabuleiro de uma forma muito mais inteligente do que pessoas comuns. Isso não serve só para coisas, para exercícios intelectuais. Não, serve para outras coisas também. Por exemplo, a pessoa que tem um crescimento de padrões mais elevado, ela vai aprender com os erros de outras pessoas. Então, por exemplo, você vai ver que as mulheres não gostam muito de cara grudento, de cara muito romântico, elas tratam esse cara mal, ela vai ver que ela agir daquela forma com as mulheres vai ser algo burro, vai ser algo ineficiente. Então ela vai compreender, ela vai absorver aquelas informações, aqueles dados que ela obteve e vai agir de uma forma diferente, mais inteligente, né? Então isso acaba liberando a pessoa de várias coisas, de engravidar mulher, de várias outras coisas, de vários outros problemas que acontecem na vida cotidiana, né? Então eu li esse livro e percebi isso no autor, porque ele fala muito sobre reconhecer terreno, né? Que você vai lutar, saber os interesses desses soldados, recompensar eles, ser duro com eles, ter estratégias na área de batalha, em guerra, né? Conhecer o seu inimigo melhor do que ele mesmo. Daí a pergunta é, como ele aprendeu isso? Tudo bem, algumas informações ele pode sim ter pegado de outras pessoas ou de fontes de conhecimento diversas. Mas você falar que todo o conhecimento que ele transmitiu naquele livro foi algo que ele já sabia, que ele estudou, é uma mentira, cara. O que de fato acontece com grandes gênios, grandes pessoas, grandes mentes da humanidade é que elas tiveram um reconhecimento de padrões muito mais elevado, muito mais aguçado do que pessoas comuns. E por consequência, eles enxergaram o mundo de uma forma melhor, de uma forma mais concisa e lúcida. Então é isso que de fato aconteceu. Porque, como o cara que escreveu O Arte da Guerra soube de todas aquelas
estratégias. E ninguém falou pra ele, cara. O que aconteceu? Que ele analisou, ele refletiu, ele observou a realidade, os padrões de comportamento do inimigo dele, dos soldados dele, do terreno até dele, que ele vai lutar, né? E ele, por si mesmo, elaborou todos esses insights que ele teve e aplicou na vida real aquele conhecimento. E ele viu que aqueles conhecimentos davam certo, eram realmente cumpridos na vida real. Então, por meio disso, por meio dessa análise que ele teve, que ele entendeu como as estratégias de guerra funcionavam. Isso daqui não serve só para ele, serve para todo o conhecimento que a gente tem. Porque, por exemplo, como vocês acham que os filósofos tinham tanto conhecimento, tinham tanta sabedoria? Naquele tempo, não existia Google, não existia estudo científico, não existia essas coisas. Tudo que eles sabiam, tudo que eles aprendiam, enxergando, analisando a realidade. Como o comportamento das pessoas funciona, a natureza funciona, a política funciona. Eles analisavam aquelas informações, absorviam, refletiam sobre elas, e depois, sim, daí sim, eles falavam, eles pregavam para outras pessoas. Então, é isso que acontecia. E é por isso que eu não gosto muito do senso de conhecimento muito moderno. Por quê? Porque o conhecimento nasce da reflexão sobre a realidade. Só que os ditos intelectuais modernos não reconhecem isso. São muito presos a estudos científicos, a conhecimentos pré-programados para o gado, sendo que antes de existir testes, estudos científicos, primeiro existiu a reflexão sobre aquele fenômeno. Então, isso é um fato, cara. Primeiro, para de fato o estudo científico funcionar, o teste empírico funcionar, primeiro os caras tiveram que sentar um pouco e analisar assim, tá, qual vai ser os fatores para que eu possa analisar o fenômeno empiricamente e de forma concreta trazer aquilo como verdade. Então, era isso que os caras, antes de ter estudo científico, tinham que fazer. Tinha que analisar. Então, isso levava muito reflexão, análise sobre os fatores e coisas do tipo. Isso se deve ao reconhecimento dos padrões. Porque o reconhecimento dos padrões faz parte do que o ser humano é. Por exemplo, você é roubado em um ônibus pinga-pinga. Aqueles ônibus que param de lugar em lugar, né? E você percebe que tem um ônibus lá que ele é direto, que ele vai pro lugar de destino direto. Ele não passa por pinga-pinga, ele não passa por estações, terminais e coisa do tipo, né? Não, ele vai direto. Por consequência, você analisa aquela informação e percebe que, por uma questão lógica, o ônibus que é direto, que ele vai pro local de destino direto, ele é mais seguro do que o ônibus é pinga-pinga. Por quê? Porque o ônibus direto, ele só vai liberar para as pessoas entrarem em determinado terminal e elas entram naquele terminal e acabou, pronto. Ninguém pode mais entrar naquele ônibus. Por consequência, a chance de ter um bandido armado lá que entra no ônibus e faz todo um fuzuê e pede seu celular e coisa do tipo, já não vai acontecer. É algo mais lógico, assim pensar. Então, isso é uma forma de exemplificar o que é reconhecimento de padrões. E se uma pessoa tem um reconhecimento de padrões mais aguçado, ela pode até mesmo descrever uma situação melhor do que a própria pessoa que viveu aquilo. Não sempre, né? Mas de vez em quando isso pode acontecer. É isso que acontece comigo, por exemplo. Algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas como você tem tanto conhecimento assim sobre as coisas, sei o quê, sendo que você não vivenciou aquilo com o tipo. Simples. Pelo
reconhecimento de padrões. Eu observo algo que acontece, reflito sobre aquilo, faço uma análise sobre aquilo. Depois, quando aquilo acontece de fato na minha vida, ou sei lá, na vida de outras pessoas, eles só confirmam aquilo que eu já sabia. Então, é isso que acontece em muitos casos sobre o que eu falo. Por exemplo, você não precisa ser um gênio da Red Pill para saber que as mulheres são mais emocionais do que os homens. Isso é um fato, cara. Você pode analisar isso sobre a questão da histeria. E a coisa mais normal é que tem. Você vê aí vídeo no Instagram de alguma chance de acontecer um acidente do trânsito e a mulher lá tá gritando, histérica, enquanto o cara tá calmo. Ela só tá dirigindo, ela só tá na boa lá. Tentando não bater. Então, também, por exemplo, mulheres precisam de muito mais apoio emocional do que os homens. Então, por exemplo, muitos homens falam que mulher, quando ela tá chateada com algo, ela não quer uma solução daquilo. Ela só quer que você ouve aquilo e que apoie ela emocionalmente. Então, às vezes, o cara pode dar uma solução lógica para algum problema que a mulher tem, um amigo, o namorado, o marido, pode dar uma solução lógica para ela e ela não vai gostar, porque ela não quer uma solução lógica, ela não quer responsabilidade para mudar aquilo, mudar aquela situação. Não, ela quer só um apoio emocional, simples. Então, muitos caras que namoram falam isso, que só perceberam isso só depois que namoraram. Mas não precisa ser um gênio da biologia feminina para perceber isso, para notar essa questão. É sobre isso que eu analiso, que eu trago as minhas reflexões para o meu canal. Eu não preciso literalmente viver aquilo para saber que aquilo acontece. Eu posso analisar o ambiente que eu vivo, o mundo que eu vivo. Então, é isso que pessoas burras, pessoas superficiais não entendem. Muito por conta de uma incapacidade mental mesmo, ou por soberba mesmo. Por exemplo, como você acha que o Nessan Alita, que o Rolo Tomás, eles desenvolveram as ideias Red Pills dele? Como você acha? Tudo bem. Algumas coisas eles podem sim ter vivenciado com mulheres. Lógico, pode ter acontecido sim. Só que nem tudo da biologia feminina as mulheres falam ou demonstram muito, né? Então, por o cara ter esse conhecimento, ele vai precisar de um senso crítico, de uma observação da realidade aguçada, boa, para saber analisar comportamentos femininos sobre alguma situação. É isso que eu tô tentando dizer aqui. O conhecimento se origina primeiro com a reflexão, com o reconhecimento dos padrões, com a observação da realidade. Depois vai para fatores mais concretos para bater o martelo sobre aquilo. Então, antes de existir estudo científico, antes de existir historiador, antes de existir várias coisas, primeiro tem que ter um senso de análise mais refinado. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas parece que se você falar isso pros intelectuais modernos, que acham que só porque tem um monte de livro na estante ele já sabe de tudo, ele é bonzão, ele é foda, que não sei o quê. Os caras que agem dessa forma não percebem isso, porque eles têm uma visão muito superficial do que é o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, né? É justamente por causa disso que a filosofia é tão importante. Porque ela desenvolve a capacidade da pessoa de reconhecer padrões mais facilmente, por meio de reflexões e observações da realidade. Porque a filosofia é exatamente isso, é você refletir, observar a sua realidade e tirar conclusões em cima daquilo. Então por isso que a filosofia é tão importante. Ela que desenvolve o princípio da inteligência, o princípio da sabedoria. Não tô falando que, sei lá, a filosofia ela contém toda a verdade do mundo. Eu acho que não. Só que ela é muito boa por causa disso. Tanto que ela foi o pai de várias outras matérias.
tipo matemática, lógica, ciências. Então, o cara saber reconhecer isso, importante. Tanto que, nos últimos dias, né, tinha um post no Twitter, né, falando exatamente isso, que tem pessoas que falam que a filosofia é inútil, que não sei o quê, mas não é inútil. Só que por conta de pessoas que têm um senso mais superficial da vida, elas não percebem isso. Então, é isso que acontece. É isso que eu queria trazer aqui. Você tem que entender que a humanidade, a sociedade, não nasceu com estudos científicos, experimentos logo de cara. Primeiro veio a observação da realidade, o reconhecimento das padrões, para daí sim vir essas coisas, né? E outra coisa, né, é que o reconhecimento das padrões é o princípio do conhecimento humano. Você querendo ou não. São fatos, né, cara? São fatos. Não adianta querer falar que não sei o quê. Só começou a ter livros, só começou a ter internet, estudos científicos, poucos anos pra frente. Então, eu não tinha essas coisas, cara. É para as pessoas terem conhecimento sobre até guerras, né? Como esse tem aqui, né? O arte da guerra, estratégia de guerra, né? Eles precisam primeiro ter esse senso de observação da realidade. Simples. Então é isso, falou.